Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse segundo episódio do mês de setembro. Um episódio que está sendo gravado num dia portal, dia 9/9, sendo esse também o nosso episódio 9. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E nesse episódio a gente vai se aprofundar um pouco mais na nossa relação com nós mesmas, com nós mesmos, ou seja, no nosso autoconhecimento, através do tema do mês. Lembrando que o tema do mês está no episódio anterior. Eu vou falar aqui, obviamente, um pouco dele, porque a gente vai se aprofundar nele. Mas para você entender a pincelada inicial, eu te recomendo para que depois que você finalizar aqui, você volte no episódio da semana passada para que você entenda tanto o tema que eu senti em trazer aqui, e nada é por acaso, né? Quando eu sinto em trazer algo aqui e vocês do outro lado escolhem escutar isso de alguma forma, se conectar com isso de alguma forma, é porque alguma coisa disso tudo que está sendo dito e compartilhado também vai te ajudar, também vai servir para que você possa refletir sobre as suas escolhas, sobre os seus caminhos, sobre a sua vida no geral. Então, volta depois no episódio para você escutar também a cartinha do mês, para que você tenha esse auxílio da medicina do oráculo, para que você viva um mês mais conectado ainda com você, mais presente na sua vida, na sua história, a vida que acontece dentro da sua própria pele, a vida que acontece na sua mente, também a vida que acontece fora de você. Então, como tema do mês, a gente tem o tema tempo. Eu geralmente sempre defino o nome do podcast depois que eu gravo, porque quando a gente grava intuitivamente chegam muitas coisas, chegam muitas frases, e aí dentro daquilo que eu gravei eu trago o que mais me chamou a atenção, o que eu mais acho que pode fazer com que vocês entendam o tema daquele podcast, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu quis decidir o tema primeiro, o nome exatamente desse episódio antes, né? Que é O Tempo é Seu Aliado? E a gente vai falar um pouco da nossa relação com o tempo para esse mês, dentro desse âmbito de nós com nós mesmos. E para começar falando disso, eu gosto sempre de trazer uma perspectiva, né, da nossa chegada ao caminho do autoconhecimento, ou da nossa volta, ou da nossa busca de nós mesmas. Muitas vezes essa chegada, essa busca, ela acontece sempre num nível de desespero, quando tem algo muito forte, pegando muito, geralmente há um tempo, a gente toma essa coragem que existe dentro de nós, mas que a gente demora para reconhecer, para que a gente possa olhar. Claro que quanto mais a gente se aprofunda em nós, mais a gente mergulha em nós, talvez mais consciente a gente fique da importância da gente ir olhando com um olhar refinado, né? Não precisando deixar tudo na nossa vida sempre transbordar para que a gente cuide e olhe. O tempo, ele é um dos grandes inimigos quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, né? Porque geralmente a gente entra em contato com a gente nesse cunho de desespero, e nesse cunho de desespero a gente só quer se livrar disso tudo que não tá dando certo, disso tudo que a gente não tá gostando, disso tudo que a gente não tá conseguindo lidar. E é um desejo genuíno nosso se livrar disso. É um desejo genuíno nosso se livrar dessas partes nossas que a gente não tá dando conta, porque nem sempre a gente dá conta. E não dar conta também faz parte do processo de entender o tempo das coisas, né? Então, esse desejo que a gente tem, que eu já falei em outros episódios também, de se livrar de nós mesmos, bebe muito dessa impaciência com a gente, com a vida, que fala dessa pressa da gente querer se livrar daquilo que a gente não gosta, não é? E claro, quando a gente fala de dor, seja ela física, emocional, a gente tem todo o direito de não querer mais viver ela, porque dói pra caramba sentir, entrar em contato com as nossas dores emocionais, dói pra caramba entrar em contato com as nossas dores físicas. Então não é que a gente tá errado de querer se livrar dela, mas é que o caminho de tentar se livrar dela quase nunca é um caminho eficaz, né? Porque se aquilo que chega para que a gente possa enxergar algo de nós, se livrar talvez é também se livrar da parte boa que esse desafio nos entrega, ou seja, do resultado que esse desafio traz na nossa vida. E tem uma frase que eu escutei uma vez que para mim faz muito sentido, que traz essa conexão com o tempo, né? De pressa é inimiga da cura.
Então, a pressa, ela é inimiga, ela é contrária a um processo de resolução, de cura. Lembrando que cura e resolução aqui, eu não tô falando da gente nunca mais acessar aquelas dores que a gente tem, né? E que a gente viveu muitas vezes. Mas eu falo de encerrar ciclos e começar ciclos e abrir espaço para o novo. E nesse processo de viver o novo, continuar cuidando dessas coisas que foram vistas até ali, né? Porque a cura nada mais é do que um cuidado constante, uma vigilância constante. Só que diante de algo que a gente talvez esteja bem acostumado a lidar e tenha encontrado alguns recursos que foram eficazes no processo de lidar com mais leveza e com mais autenticidade, com mais conexão com tudo isso que foi apresentado pela vida. A pressa, ela é uma das maiores inimigas do processo de cura, porque o que é a pressa? A pressa é a gente tentando lutar contra o tempo, né? A gente brigando com nós mesmos, brigando com o agora. Quando a gente briga com o agora, a gente está manifestando, na verdade, um desejo de não estar no agora. A gente está manifestando o desejo de estar no futuro, onde esse agora já passou e foi resolvido, ou no passado, onde esse agora nem existia. E sem presente, a gente não tem a presença em nós, a presença no nosso processo e a oportunidade de, diante dessa presença, transcender aquilo que é possível desse desafio, né? Porque a pressa, essa briga que a gente tem com o tempo, ela é um processo de tensão. É como se a gente estivesse segurando um cabo de guerra. A gente não tem nem muitas vezes energia para despender para outras coisas que são, no final das contas, mais relevantes e importantes na nossa vida, porque a gente tem que fazer tanto esforço para deixar isso tensionado, é tanto desejo de se livrar de nós, é tanto desejo de não querer lidar com as nossas dores, que a gente tensiona bastante essa corda, né? E aí eu queria fazer um parênteses aqui que me veio um insight agora, porque a gente tá num mês muito importante, né? A gente tá no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E quando a gente fala de alguém que tá manifestando esse desejo, né, de tirar a própria vida, a gente tá falando de uma dor que talvez, para quem nunca viveu, não seja mensurável, né? A dor que isso causa, o sofrimento que isso causa. Mas se você conhece alguém ou se você é essa pessoa que está passando por esse momento, lembra que essa tensão, ela vem de uma construção da sua história. Essa pressa, essa briga interna consigo mesmo vem da construção da sua história, tem um porquê disso tudo tá acontecendo. E você pode e deve, e mais do que isso, você merece ter ajuda para ultrapassar esse desafio e isso tudo que você está vivendo e sentindo. A gente tem uma construção social que está muito baseada na independência, né? De eu não preciso depender dos outros, numa autossuficiência que muitas vezes ela é desumana e principalmente irreal, né? Só de ser irreal já diz muito, né? Irreal porque a gente não vive sem pessoas. A gente não vive sem relacionamentos, a gente vem de uma relação, a gente para chegar no mundo precisa ficar 9 meses, né? Um tempo ali dentro da barriga da nossa mãe, para que a gente seja gestado, para a gente virar adulto, a gente precisa que alguém tenha cuidado, bem ou mal, da gente na infância. Então, existe todo um processo aí de construção da nossa vida e da nossa história que nos trouxe até aqui e que sempre, 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 sempre vai estar conectado com pessoas. Óbvio que quando a gente fala dessa autonomia de si, a gente fala de uma parcela que a gente ao longo da vida, de novo, ao longo da vida, ou seja, não é uma coisa que provavelmente a gente aprenda a fazer desde pequena, dependendo da sua geração, né? Ao longo da vida a gente aprende a cuidar da parte que realmente nos cabe, da parte que realmente a gente dá conta, daquilo que só a gente pode fazer por nós. Mas existem muitas coisas que as outras pessoas podem fazer por nós e muitas coisas maravilhosas, da mesma forma que a gente também pode fazer muitas coisas lindas, maravilhosas pelas outras pessoas. Então que a gente também nesse mês desconstrua essa falsa ideia e irreal e desumana ideia de que a gente não precisa dos outros e que a gente precisa se bastar, né? Eu preciso me bastar em mim. Não, eu preciso aprender a me amar mais, mas me bastar em mim
eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para, através das minhas relações, me relembrar também de partes minhas que eu deixo esquecida. Através das minhas relações, eu também ajudar a outra pessoa a relembrar partes delas que também tá esquecida, né? Então, é um mês muito importante porque a gente tá falando de tensão aqui, de tempo. E quem tá passando por essa situação pode escutar isso e pode, às vezes, até ficar um pouco mais incomodado do que aliviado. Por isso que eu quis fazer esse recorte, tá? Então, vamos voltar aqui no tema do tempo. Eu separei duas perspectivas para a gente observar sobre esse tema, né? Que seriam talvez duas respostas que a gente tem diante do tempo. Primeiro, a resposta de congelamento, né? Então, às vezes a gente é tão inimigo do tempo, a gente tem o tempo na nossa vida como vilão, e aí se a gente pensa em tudo que a gente escolhe, né? Tudo que a gente escuta na vida, o tempo ele tá sempre muito pesado, a gente nunca tem tempo, a gente sempre acha legal não ter tempo, né? Ah, essa semana foi corrida, graças a Deus, sendo que uma semana que não deu nem pra respirar, não deu pra fazer coisas, né? Óbvio, tô trabalhando, tô tendo dinheiro, tô tendo sustento, eu posso agradecer por isso, mas daí não ter tempo pra fazer nada pra gente, né? Então, a gente vive nessa sociedade com excesso de energia yang, com excesso de produtividade, de necessidade de realização constante o tempo todo, de querer crescer o tempo todo, de querer expandir o tempo todo, esquecendo que tem o decrescimento, esquecendo que tem a introspecção, que tem também os pulsos da vida, de ir e de voltar, né? E muitas vezes essa nossa briga com o tempo faz com que a gente fique congelado diante dele, né? Faz com que a gente deixe de responder e de reconhecer aos pequenos passos que a gente já deu, que a gente já conquistou na nossa vida. Faz a gente esquecer que muitas vezes entre o ponto A e o ponto B existe um percurso, né? Para eu chegar aqui até uma loja X, existe um caminho que eu preciso percorrer. E quando a gente vai olhando esse caminho do macro para o micro, eu preciso primeiro arrumar minhas coisas em casa, me arrumar, sair, dar passos, pegar chave. Então existem tantos pequenos passos que vão me levando já em direção a esse ponto B, que muitas vezes eu esqueço, muitas vezes a gente esquece, porque a gente está tão apegado ao resultado e a gente não consegue contemplar, e muitas vezes por querer só ficar apegado a esse resultado B, essa linha de chegada, a gente se congela diante do tempo. E aí o tempo se torna algo limitante, limitante no sentido em que a gente não utiliza do poder do tempo para evoluir, e sim para continuar acomodado numa zona que não está nem confortável para a gente como alma, né? Então, esse processo da gente se acomodar no conhecido, no desconfortável, e desistir de si, desistir de fazer movimentos que vão levar a gente até onde a gente vai, até onde a gente pensa que quer chegar, né? Porque assim, eu também acredito que esse ponto B, ele é uma idealização. Esse ponto B pode ser um ponto C, um ponto D, um ponto B muito melhor do que a gente tinha pensado, um ponto B talvez não tão bom quanto a gente tinha pensado, mas que vai levar a gente para um outro ponto que a gente não tinha nem dado conta de pensar. Então, me vem muito aquela frase também de que o resultado ele não é nosso, né? Mas o caminho é, o percurso é, os pequenos passos que a gente está em direção a isso né? Então, que a gente se relembre disso também, porque o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento diante dos nossos relacionamentos estão conectados com esses pequenos passos que a gente vai dando em direção a gente, as mudanças que a gente deseja fazer na vida, as coisas que a gente deseja viver. Então, que a gente possa usar do tempo como sendo um pulso e não como sendo uma estação de congelamento, sabe? Que a gente fica parado esperando o tempo certo, esperando estar pronto, esperando algo acontecer, esperando alguém trazer a solução da minha vida, sendo esses agentes que a gente busca a si mesmo, né? Que a gente busca compreender mais da nossa vida, da nossa história, de novo com ajuda, com apoio, com os nossos recursos que a gente vai criando, vivendo e construindo ao longo da vida, né? Então, é super importante a gente pensar nisso. E uma outra forma de responder ao tempo é esse lugar de pressa que eu falei lá no início, né? Então, a pressa ela nos traz para esse lugar de não querer viver o processo, de querer se livrar de si mesmo. A pressa nos coloca nesse lugar, né? De não querer viver esse caminho.
de não querer dar os passos que a gente consegue dar por nós e pelos nossos. Porque realizar os nossos sonhos, viver a nossa vida com autenticidade, com verdade, também é uma grande entrega de amor que a gente entrega para os nossos relacionamentos e para as pessoas que a gente ama. Querer se livrar de si o tempo todo, das coisas que a gente não gosta, dos desafios que a gente queria lidar. E o que é legal da gente pensar? Talvez isso ajude a gente a conseguir soltar dentro daquilo que é possível para cada processo, um pouco dessa necessidade de pressa, porque quanto mais pressa a gente tem, mais devagar acontece o processo. Isso é num geral o que acontece, porque o processo ele é fluido, o processo ele é movimento. Não é movimentar rápido, é estar em movimento. Esse movimento tem um ritmo que talvez em alguns momentos a gente consiga acelerar um pouco mais e um ritmo que talvez a gente não consiga e vai precisar aceitar e respeitar o nosso momento, de encontrar o nosso próprio ritmo, que ele nunca é linear. Né? Então, precisa de fluidez, precisa de movimento. E quando a gente fala de tensão, a gente está falando de um bloqueio que existe nesse fluxo natural das coisas acontecendo na nossa vida. Por isso que, quanto mais pressa a gente tem de tentar resolver algo na nossa vida, uma pressa que vem desse lugar de se livrar das coisas que a gente não está dando conta, né? Geralmente mais devagar esse processo ele vai acontecer, justamente porque a gente está criando tensão nesse campo. Então, a terapia ajuda a gente a soltar um pouco desses nós, né? Encontrar um pouco mais do acolhimento na nossa vida. E isso é um processo que a gente vive, né? Algo que é construído. Tem uma amiga minha que ela compartilhou comigo uma teoria que chama teoria teto de vidro. E nessa teoria também fala sobre autossabotagem. Por quê? É como se a gente tivesse um teto, um limite que a gente entende de amor, de felicidade, de sucesso, de prosperidade. Quando a gente vai dando esses passos na nossa vida, ou quando a gente sente em dar esses passos na nossa vida, ou seja, quando a gente está vivendo um processo de grandes transformações mesmo, interna e externa, existe uma grande chance da gente, quando respira fora desse limite, ou seja, quando a gente recebe um pouquinho mais da vida, a gente se assusta e quer voltar para esse lugar do menos, né? Para voltar desse lugar de dentro de si. E às vezes essa pressa que a gente vive tira a gente desse processo de autoconsciência, né? De perceber esses momentos em que a gente está se sabotando, por que a gente está fazendo isso, né? Por que a gente tem determinadas reações diante de algo que a gente quer muito construir na nossa vida, diante de algo que a gente quer muito viver na nossa vida. Então, também é um processo, quando a gente tem a pressa, a gente quer ultrapassar meio que até na força do ódio essa parede, sabe? E beleza, a gente precisa de um esforço, mas esse esforço é a força do amor, sabe? Em que dentro do processo a gente vai encontrando as nossas partes, acolhendo as partes nossas que estão querendo continuar nesse lugar que já não tá cabendo a gente, né, que tá deixando a gente reprimido, pequeno, que não tá dando a possibilidade de a gente crescer em muitas coisas que a gente deseja nesse momento crescer. Eu sempre falo que as mudanças na nossa vida, porque quando a gente fala de tempo, a gente sempre vai falar também sobre mudanças, né, porque o tempo ele é impermanente e o tempo nos mostra que tudo aquilo que existe é impermanente, ou seja, não dura. Não dura no mesmo lugar, eu quero dizer, né? Um rio nunca é do mesmo jeito. Você pode piscar e olhar, ele já vai ter mudado, porque já vai ter fluído água, já vão ter sedimentos rolados ali embaixo. Muita coisa já vai ter acontecido, apesar daquilo continuar sendo água, daquilo continuar sendo rio, mas não é o mesmo rio que você viu antes, né? Então, quando a gente fala de processo de mudança e quando a gente tem um tempo como nosso aliado, a gente para de lutar com tudo isso, sabe? E começa a fluir nesse nosso ritmo. Por quê? As mudanças, elas podem acontecer de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu acredito muito na potência de uma mudança interna, né? E eu acredito que a principal mudança que a gente entrega na vida e na sociedade é a nossa mudança como seres, né? Não é uma mudança geral, porque a gente não consegue mudar todo mundo. A gente consegue atuar sobre a nossa própria mudança, sobre aquilo que só a gente sabe da gente. Automaticamente isso vai reverberando nas nossas relações, nas nossas vidas, e automaticamente a gente vai vendo também grandes mudanças acontecendo em pessoas que estão em volta de nós.
É porque a gente vai atraindo, ressoando, abrindo espaço, desatando os nossos nós, desatando os nós dos outros através dessa inspiração do que a gente fez na nossa vida, né? Mas existe um tempo aí, né, da gente mudar esse interno. E se a gente entra nessa luta, a gente fica no mesmo lugar de pequenos, de não conseguir. Pequenos, não como algo ruim, tá? Mas nesse lugar que, quando eu falo pequeno, eu quero dizer um lugar que parece que não tá mais cabendo a gente, que já foi lindo, maravilhoso, que talvez seja incrível, mas que por algum motivo o nosso processo pede por mudança, né? E aí existe também o processo da gente mudar de fora para dentro. E aí teve uma situação que aconteceu na minha vida que eu queria muito compartilhar com vocês. Em 2021, eu precisei passar por um processo de cirurgia e foi um processo bem delicado pelo processo em si, não a cirurgia, né? Eu tava com uma mucocele na cabeça e os médicos não sabiam de onde vinha essa mucocele, se vinha do cérebro ou se vinha do nariz, como um processo alérgico mesmo, né? No final das contas era algo alérgico, que era mais provável de ser mesmo, mas como foi bem incerto esse processo e eu precisei parar, tipo, absolutamente tudo que eu tava fazendo, atividade física, parei de atender, justamente para viver esse processo, porque eu acessei muito o medo da morte, né? O medo de, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Parece que tem tanta coisa engavetada e que eu não coloco, então foi um grande impulso para eu começar a ir atrás de sonhos que estavam ali extremamente adormecidos, guardados em baús, né, na minha vida, no meu corpo. E nesse processo, quando isso aconteceu, eu lembro que eu fui no médico, o médico falou, você precisa fazer cirurgia rápido, todos os médicos falando a mesma coisa, que era algo sério, que precisava resolver, que não podia fazer muitas coisas, e aí a única consciência que me veio foi, o meu corpo está inflamado, eu preciso ajudar o meu corpo a desinflamar. E aí, nesse processo de ajudar o meu corpo a desinflamar, virou uma chavinha muito forte em mim, que eu não sei de verdade explicar como isso aconteceu, mas foi um choque de realidade, uma consciência que me fez ter uma atitude muito firme comigo mesma. Firme de consciente, de entender o que eu realmente queria, não só no momento agora, mas a longo prazo, sabe? Que era viver, que era me curar, que era continuar realizando os meus sonhos, né? E aí, nesse processo todo, o que aconteceu? Eu emagreci 8 quilos, porque eu mudei muito a minha alimentação. Só que eu emagreci 8 quilos e não percebi que eu emagreci 8 quilos, parece loucura, né? Mas foi muito isso, eu não percebi. Eu comecei a perceber pelo meu rosto, depois, quando eu já tinha emagrecido, que tava realmente mais fino. Eu falei, nossa, tá mais fino, né? As pessoas comentando, percebi pelas roupas, mas mesmo assim parecia que tinha uma distorção na minha visão de mim mesma. E aí, quando eu entrava em contato com o espelho, com essas partes minhas, e quando eu pesei e vi que eu perdi 8 quilos, que 8 quilos era exatamente o que eu queria perder há muitos anos e não conseguia exatamente 8 quilos, eu entrei num processo de querer voltar para onde eu estava internamente, né? Então, depois que isso tudo aconteceu, que passou, que deu tudo certo, e que aí eu sustentei esse emagrecimento que para mim era algo importante por uma questão de saúde, eu lembro que quando eu pesei, eu falei, não, eu não posso estar nesse peso, eu tenho que estar onde eu estava. Eu lembro que esse foi o meu primeiro pensamento automático, que não foi um pensamento consciente, né? Foi uma resposta ali inicial a todo aquele estímulo que eu tinha acessado, essa consciência de que eu tinha perdido o que eu tinha perdido. E aí, por que eu quero contar isso pra vocês? Porque essa foi uma mudança externa. E que a partir dessa mudança externa, eu mudei internamente muita coisa. Isso me ajudou, por exemplo, muito a entender que eu mereço e que eu posso viver as transformações que talvez eu achava que eu nunca ia viver. Porque eu estava tanto tempo tentando emagrecer e eu não conseguia, e eu me frustrando muito tempo com isso, que tinha uma parte minha que nem acreditava que isso fosse possível. E era essa parte que estava se manifestando ali quando eu tinha enxergado que algo tinha acontecido diferente, sabe? É, e eu precisei acolher essa parte. Eu precisei olhar para essa parte com amor e falar: calma, você tá com medo, você não entendeu que ainda essa é verdade, mas a gente vai continuar juntos aqui. Eu vou te ajudar para que você entenda agora dentro de você que você merece viver a vida que você deseja, ter uma relação com o seu corpo mais saudável, mais legal, mais gostosa, se sentir mais bonita, a se sentir mais confortável dentro da sua própria pele. A gente não precisa emagrecer para se sentir confortável dentro da sua própria pele, mas no meu caso isso era algo importante, né? Então,
Nesse lugar, se eu não olho para a importância do tempo nesse processo, um tempo que, na medida em que eu tomo essa consciência e que essas autossabotagens chegam, eu preciso entender que para eu chegar no lugar que, por exemplo, eu tô hoje, que tá muito mais consciente na minha relação com o meu corpo, de muito mais merecimento com o corpo que eu desejo ter, criar, construir, sustentar na minha vida, eu precisei fazer as pazes com o tempo. Eu precisei olhar para o tempo e falar: calma, a gente não é inimigo, a gente é amigo. Você tá aqui para me ajudar e que bom que eu te tenho, porque através de você eu posso ter tempo de digerir. O tempo ele é ferramenta de gestão da nossa vida, dos nossos processos. Por isso que eu trago a palavra mudança muito conectada com o tempo, porque a gente não muda as coisas na nossa vida do dia para a noite. E se muda do dia para a noite, a gente vai precisar fazer o processo de aceitar o tempo para que essa coisa mude dentro da gente, né? Eu lembro muito da Juliette no Big Brother, que foi o último Big Brother que eu acompanhei bastante, que ela falou, né, que depois que ela ganhou e que foi uma mudança muito grande externa, né? Imagina você sair da casa com não sei quantos milhões de pessoas vindo, milionária, um monte de mudança externa acontecendo, né? Contrato, cantora, um monte de coisa diferente. O que ela fez foi intensificar a terapia, não lembro se ela fez 2 ou 3 vezes por semana terapia e deu uma boa sumida. Mas por quê? Ela precisava de um tempo para digerir. E digerir é absorver. E quando a gente absorve, a gente integra. Por isso que o tempo, ele é tão importante na nossa vida. E quando a gente vai para um papo um pouco mais espiritual, a gente entende também que o tempo, ele é algo que existe aqui na nossa realidade, no nosso mundo, né? Nessa nossa terceira dimensão, espiritualmente falando, né? Que é a dimensão da matéria. O tempo no mundo, no universo todo não existe, né? O tempo ele é uma quantificação mensurável que a gente criou para a gente ter um norte. E eu lembro de uma das minhas mestres falando a importância do tempo nesse mundo 3D, nesse mundo material que a gente vive. Porque se a gente não tá aqui encarnado num mundo em que a gente tem o tempo como nosso aliado, tudo aquilo que a gente pensa, manifesta e sente, né? Tudo aquilo que a gente vive nesse sutil, ele se manifesta muito rápido. E quando a gente tem o tempo, a manifestação ela demora um pouco mais. E a gente pode pensar que isso é ruim, mas quando a gente pensa num processo de digestão da nossa história, a gente pensa como isso pode ser bom, né? E aí, outra partilha que eu queria trazer sobre essa vivência que eu tive com a cirurgia na cabeça, né? Eu lembro que um dia antes da cirurgia eu tava com muito medo de morrer. Muito medo de, sei lá, descobrir que era alguma coisa séria e me perder nisso, e meu Deus, ia acabar tudo. E aí eu lembro que eu tava sentindo esse medo há muito tempo, tava com muito medo de falar disso, porque se eu falo, eu materializo. Porque a palavra tem poder. E sim, a palavra tem poder, sim, a gente materializa coisas através da fala, mas existe uma linha muito tênue aí, que é a linha da mentira. Não adianta a gente ficar mentindo pra gente mesmo, não assumir o que a gente realmente tá sentindo e ficar tentando vestir essas máscaras, sustentar isso que afasta a gente de reconhecer que somos seres humanos, vivendo uma vida humana, acessando medos, inseguranças, traumas, bloqueios, né? E através disso transcendendo aquilo que é possível para cada um de nós. E aí eu lembro que nesse momento me caiu a ficha, eu falei, nossa, se eu morrer porque eu falei, puta merda, eu sou muito boa mesmo nisso, né? Porque eu não acredito que a gente vem na hora errada e nem que a gente vai na hora errada. Se eu mudei todo o meu destino porque eu falei isso, eu falei, caramba, sou Jesus na Terra, né? Pensei. E isso me trouxe muita consciência, assim, sobre como pra mim foi importante nesse momento ligar pra uma amiga minha, falar, amiga, eu preciso falar com você, e desabafar com ela e falar, estou com medo de morrer. E ela me acolher, e ela falar o que ela conseguia falar, né? Ela não conseguia me garantir que eu não ia morrer, nem eu conseguia, mas só de falar já me aliviou muito. E de falar e de ter esse tempo de qualidade de pensar sobre isso, depois pensar, nossa, eu não sou alecrim dourado, eu não controlo o horário da minha morte, assim, né? Se for pra morrer amanhã, eu vou morrer amanhã. Se não for, tem muita coisa ainda pra eu viver e tá tudo certo, né? Então, nesse processo, assumir as nossas verdades e ter esse tempo como aliado é algo fundamental para o nosso processo, né? De entender, de fazer as pazes com esse tempo que a gente vive. Um tempo que dá norte pra gente, que dá contorno, mas que muitas vezes
limita a gente dentro das próprias crenças que a gente tem sobre ele, né? Porque tempo é digestão, tempo é autoobservação, tempo é a possibilidade da gente responder à vida e parar de reagir à vida. E aí a gente pode também ampliar a percepção de tempo e perceber que o tempo que a gente tem aqui, ele é limitado. A gente nasceu e a gente vai morrer. A gente tem um tempo entre esse nascer e o morrer. É que eu não tô falando de alma e de espírito, né? Eu tô falando de vida humana. Então, reconhecer a limitação do tempo ajuda a gente a direcionar melhor as energias na nossa vida também, né? Porque quanto tempo a gente perde projetando coisas que não vão acontecer e que geralmente são catástrofes, né? Quanto tempo a gente perde deixando de pensar nos nossos sonhos e pensando e alimentando o ódio, alimentando fofoca, alimentando coisas que não fazem a gente ir para o mais na nossa vida, né? Porque reconhecer a limitação do tempo é abrir espaço para viver talvez uma grande libertação interna, né? Não é ruim perceber que o nosso tempo é limitado, não é ruim a gente perceber que a nossa energia como seres humanos aqui é limitado, mesmo que a gente vá desenvolvendo, expandindo o nosso potencial, né, ao longo da vida. E o tempo, ele é essa oportunidade da gente desconstruir coisas e construir coisas a todo momento. Mas nunca é do dia para noite, nunca é o único passo, é sempre um conjunto de coisas que a gente faz, um tempo que a gente vive ruminando, digerindo, integrando, pensando, repetindo, falando várias coisas sempre, né, para que a gente possa se encontrar mais dentro de nós mesmos. Lembra da cartinha do mês que falava? Você foi projetado para fazer o que você ama. Se a gente foi projetado para fazer o que a gente ama, se a gente é esse ser de luz e de amor, a gente precisa fazer as pazes com o tempo interno de autoconstrução, de autoestima, de realização dos nossos sonhos, de desconstrução daquilo que nos limita, de acolhimento da nossa história, né? E também é importante a gente pensar que não é porque a gente foi projetado para fazer o que a gente ama que o tempo todo a gente vai fazer só o que a gente ama, porque uma vida humana e uma vida adulta contempla a percepção da gente lidar com aquilo que também a gente não gosta e de encontrar uma fluidez nisso. É óbvio que dentro da balança a gente precisa estar sempre pesando, né? Porque se a gente está fazendo a maior parte do tempo coisas que a gente não gosta, tem alguma coisa que está sendo sinalizada ali, né, na nossa vida que a gente pode olhar com cuidado, com carinho, para que a gente possa entender o que fazer com isso. Mas a gente foi projetado para fazer o que a gente ama, no geral, mas entender que dentro disso que a gente ama tem muita coisa que a gente não gosta, que vai precisar fazer, muita coisa que a gente gosta e não vai conseguir fazer, muita coisa que a gente não gosta e vai aprender a gostar de fazer, porque a gente vai se descobrir, né, dentro dessa potência. Então, falar sobre tempo é falar sobre vida. Tem uma amiga minha que esses dias falou isso, né? Tempo é vida. Tempo é vida. E eu amei muito essa frase, né? Então, o tempo também nos ajuda a entender sobre as escolhas que a gente faz, sobre o quanto a gente está disposto a bancar esse resultado das nossas escolhas, que vem muitas vezes com alguns desconfortos que a gente vai precisar viver. Mas é a oportunidade da gente pensar, né, onde a gente quer focar a nossa energia, onde a gente quer focar o nosso olhar na nossa vida. Porque se a maior parte do tempo a gente está direcionando para aquilo que a gente não gosta, que não faz sentido, isso cresce, né? Então, que a gente possa aprender a desconstruir essas limitações que a gente tem com o tempo internas, né, de crenças que colocam ele como sendo um grande vilão, algo que deve ser temido, né, tanto no envelhecimento humano, né, tanto de chegar na velhice, quanto diante de tantas coisas que a gente vive, que a gente vai precisar lidar com essa desconstrução interna do tempo. O tempo, ele ensina a gente também a pensar um pouquinho mais a longo prazo e sair desse desejo constante, necessário do prazer imediato, né? Porque quando a gente pensa nos caminhos que a gente deseja viver, nos lugares que a gente deseja chegar, com maturidade e com esse amadurecimento chegando cada vez mais na nossa vida, a gente vai entendendo a importância do tempo nisso. E aí, o tempo, muitas vezes, convida a gente a fazer na nossa vida, no agora, escolhas que estão mais relacionadas ao longo prazo, médio e longo prazo, do que a um prazer imediato. A um prazer
que está mais conectado a um médio e longo prazo. Quando a gente pensa, por exemplo, numa questão de dieta, né? Eu não estava ali pensando no meu prazer, no deixar o meu corpo desinflamar, igual eu trouxe aqui. Eu não estava pensando no meu prazer imediato. Eu estava pensando num prazer que era muito maior do que esse prazer imediato que eu poderia receber, que é o auxílio que eu poderia entregar para o meu corpo para se curar, que é essa escolha de mais saúde, um pouquinho mais a longo prazo, né? Então, o tempo ele ensina muito a gente sobre essas questões, né? E hoje é dia 9/9. E hoje a gente tá no episódio 9. E 9 representa. É um número que representa final de ciclo. É o último número, né? Depois a gente volta pro 1 lá na numerologia. E talvez esse seja um bom momento para a gente tomar uma decisão interna daquilo que a gente deseja modificar na nossa vida, disso tudo que a gente deseja desconstruir, descriar sobre o tempo na nossa vida, sabe? Então, muitas vezes o que a gente precisa é tomar uma decisão interna de que essa mudança vai acontecer. E a partir do momento que a gente toma essa decisão, a mudança começa a se manifestar. Então, que a gente encontre em nós essa confiança de diariamente, a partir de hoje, construir uma relação mais saudável com o tempo. Lembrando que construir uma relação mais saudável com o tempo é um processo e que, consequentemente, também é construir uma relação mais saudável com a gente, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente ama e com a vida no geral, né? Porque o tempo ele tá aí para todo mundo. Uma semente ela só floresce com o tempo, ela só germina com o tempo. Nenhuma semente vira árvore da noite para o dia, e nós não estamos aqui para evoluir da noite para o dia nesse sentido também. A gente tem um tempo a nosso favor e a gente pode usar desse tempo com mais consciência. Quero saber quais insights você teve me escutando e também quero saber quais insights você já teve ao longo da sua vida sobre tempo. Então, manda aqui para mim ou nos comentários ou lá direto no Instagram por direct, enfim. Eu vou amar saber como que tudo isso chegou para você e semana que vem a gente se vê para falar sobre tempo e trabalho. Até semana que vem.